restauração no futuro. E o povo estava passando por um momento de desânimo, de desesperança, mas o Senhor estava usando Ezequiel para trazer de novo o povo para essa dimensão da presença do rio que flui do trono, da restauração. E esse rio, meu amado, que está também em Apocalipse 22, como nós verificamos, ele produz vida, e é o próprio Espírito Santo. Ontem, pastora Lourdinha, eu estava lá no Congresso de Mulheres, e não tinha lugar para os homens ali, viu, irmãos? Irmãs, não tinha, nem banheiro para os homens tinha. Os homens tinham que caminhar lá uma légua para chegar num banheiro, porque estava dominado lá pelas mulheres, né? Que eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um fato. Quando mulheres se juntam com propósito, ninguém segura. Amém? Quantas irmãs concordam com isso daí? Dá uma glória a Deus. A mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia ensina bem os filhos, né? Porque de forma geral, evidentemente que hoje em dia as mulheres também conquistaram um patamar profissional, mas de regra geral, as mulheres estão incumbidas desse propósito, né? Do cuidado com os filhos, da educação dos filhos. Então a mulher sábia edifica a casa. Olha que coisa tremenda, né? Então mulheres, sejam sábias, entendam qual é o projeto, qual é o propósito. Quando a mulher não entende o propósito, ela foge, né, daquilo que seria uma atribuição que Deus mesmo lhe deu. Então nós precisamos fazer todas as coisas sem esquecer aquilo que é sempre o primordial. Então louvado seja Deus pelas mulheres, e que se levantem guerreiras, servas do Senhor, cheias de poder e autoridade em nome de Jesus. Amém, amados? Com conhecimento da palavra que edificam o lar. E esse rio que flui do trono é o próprio Espírito Santo, e a pastora Lourdinha falava sobre isso ontem. Eu achei muito interessante essa conexão, porque ela estava falando também sobre isso. E não era o tema principal, mas ela inseriu isso onde ela ministrava. E é o próprio Espírito Santo que renova, que traz vida. E esse rio é o Espírito de Deus. E veja só que nós olhamos aqui, e nós falamos um pouquinho a semana passada, né? E esteja pronto, viu, meu querido? Seja sempre cheio do rio, cheio da presença. Qualquer hora o Senhor Jesus vem e nós subiremos aos céus, né? Inacreditavelmente, né, nós vivemos um filme na sexta-feira, na sexta para o sábado, né? Tivemos um ataque de hacker, né? Olha que coisa, hein? Você via isso em filmes, mas nós tivemos um ataque de hacker e os celulares tocaram de uma maneira, né? Para quem assistiu Lost, né? Era aquele mesmo chamado lá, né? Aquele alarme terrível, né? Um alarme que lembra o que de fim do mundo, lembra de guerra nuclear. Então, meu amado, para quem assustou e pensou que Jesus estava voltando e tinha ficado, você ainda tem a oportunidade. Né? Teve gente que quase morreu do coração aí pelo mundo, mas pelo Brasil. Mas a gente verifica, meu querido, né? Que o negócio está complicado, né? E os hackers atacando aí, a IA pode dominar. Olha só, hein? Inclusive, qual que era a palavra que estava lá? Misantropia, que é ódio. As máquinas estão dominando. Queridos, mas a gente verifica que o mundo caminha para um lugar. A gente observa isso pela palavra de Deus. Então, você também caminha para o lugar que Deus tem providenciado pelo caminho de vida. Amém, meu amado? O mundo jaz no maligno e caminha para um lugar. Agora você
querido, se mantenha no fluxo do rio de Deus. O rio de Deus, ele tem um lugar, ele caminha, e por onde ele vai, ele leva a vida com abundância. Nós verificamos que o ser humano, ele veja que pela Bíblia, né? Nós verificamos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, todos os problemas que o homem passa, eles também passam por essa dimensão, corpo, alma e espírito. O homem fica doente do corpo, da alma e do espírito. Então nós precisamos permitir que o rio de Deus, ele esteja visitando esses lugares na nossa vida, porque por onde ele passa, ele traz vida. Lembra do Mar Morto? Nós falamos na semana passada, o texto aqui de Ezequiel 47 fala que quando ele chega nas águas do Mar Morto, ele leva a vida. Então isso é tremendo, meu querido, porque existem áreas mortas às vezes no ser humano, que precisam desse rio de vida. A gente verifica que todo mundo está sujeito a isso. Elias foi sujeito a isso, passou por um tempo de depressão. A gente vê Paulo, a gente vê Davi nos seus salmos, muitas vezes angustiado, e ele dizendo para a alma dele: por que você está tão angustiada, minha alma? Porque ele passava por um momento assim. Mas a gente verifica que eles não retrocederam, como diz o livro de Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem. A gente pode passar pela dor, pode passar pela angústia, isso é inevitável. Mas a grande bênção e a grande notícia é que o Senhor, Ele não impede você de passar por um momento de dor, mas Ele está com você na dor, e Ele faz com que a dor seja uma ferramenta para a glória dEle. Ele vai operar em meio à dor. Diga ao fraco: eu sou forte. Significa que no momento da fraqueza, nós vamos entender que nós dependemos totalmente de Deus, e o rio de Deus vai fazer com que nós possamos ter força para seguir em frente, passar pela jornada. Ainda que eu passe pelo vale da dor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo e eu seguirei em frente. Aleluia. Então, meu querido, e para passar dor, você não precisa estar em pecado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, por que eu estou passando isso? Porque às vezes Deus tem um projeto para você, tem um propósito, e você vai passar por isso, querido. Ele vai te dar força. Paulo, ele pede: Senhor, me tira esse negócio que me atormenta. E Deus fala: a minha graça é o suficiente para você. Meu querido. Então nós precisamos entender que o Senhor não nos priva da dor, mas Ele está conosco na dor. Jesus teve um momento no Getsemane de profunda dor pela humanidade. A tal ponto de dizer: Pai, se for possível, remove, Senhor, passa, Senhor, esse cálice. Mas ele não desistiu e disse: mas seja feita a tua vontade. Fique claro, seja feita a tua vontade. E por conta de Jesus ter seguido em frente, sabe o que acontece? A cruz promoveu a ressurreição, que promoveu a vitória sobre a morte, que promoveu salvação para todo aquele que nele crê. Isso é tremendo. Então, meu querido, para de se lamentar. Segue em frente, porque o Senhor é o nosso Deus e a sua graça é o suficiente. Amém, meu querido? Então, veja que a presença da angústia não significa ausência de Deus. Na verdade, no momento de maior angústia da vida terrena de Jesus, Ele estava precisamente, que coisa tremenda, no momento de maior angústia, Jesus estava precisamente no centro da vontade de Deus. Meu Senhor, meu Deus, no momento de maior dor, era o centro da vontade. Então, meu querido, o Senhor vai te dar graça para seguir em frente. Olha aqui, meu amado, aleluia. Por isso, Paulo escreve o seguinte: olha, faça o seguinte: em tudo dai graças. Olha como a palavra de Deus, Catinha, se conecta. Em tudo dai graças, até na dor. Por quê? Essa é a vontade de Cristo Jesus, que você dê graças a Deus por todas as coisas. Não reclame.
Entenda o processo, entenda o que Deus está fazendo. Enquanto você passa pela dor, contemple ao Senhor, aleluia. Porque Ele vai te dar o quê? Ele te dá capacidade para suportar. O que aconteceu com Jesus? Ele teve capacitação do Espírito Santo para seguir em frente, para suportar. Nós podemos suportar em Cristo. Cristo nos dá a capacidade de suportar e seguir em frente. Meu amado, eu vejo que muitos cristãos têm a ideia de que toda tristeza, todo medo, toda luta sejam sinais. Às vezes no momento de luta você se sente meio fraco e alguém disse assim, precisa aumenta a tua fé. Nós não podemos ser triunfalistas, a gente tem que ter entendimento. E a gente costuma dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você viu o contexto desse texto? Paulo estava vindo de privações. Ele estava dizendo, eu posso suportar tudo isso em Cristo Jesus, e nele eu sou mais do que vencedor. Amém, meu amado? A gente precisa entender que a gente vai passar por dificuldades, mas o Senhor vai estar conosco, aleluia. Você vai passar por dificuldades, mas você vai em seguida passar por vitórias. Aleluia, diga glória a Deus. Por isso não desfaleça, não desanime quando vem a provação, quando vem a dor. Não desanime, meu querido, porque o Senhor, Ele tem um rio que flui do trono e Ele vai passando por você, Ele vai te fortalecendo, Ele vai trazendo vida, assim como Elias teve suporte com pão e água e descanso em meio ao deserto. Então, meu querido, tenha tempo de descanso. Eu tenho falado isso para o pessoal. Às vezes você se envolve numa atividade, você se mata, você se desgasta, você fica afetado fisicamente. Não é bom. Isso não é bom. Você precisa administrar as coisas de forma que você não esteja esgotando o teu físico. Paulo diz, sejam preservados, teu corpo, alma e espírito. Você precisa se cuidar, preservar. Então, nós precisamos ter uma vida de sabedoria, exercer o que é sabedoria, né? Então a gente precisa aprender, contar os dias de maneira que nós alcancemos sabedoria. Para de se desgastar, querido. Quando você desgasta o corpo, você afeta a alma. Ok? Quando você já viu aqueles filmes que antes o espião foi preso, e aí ele precisa revelar um segredo que ele não quer revelar, mas a primeira coisa que de forma estratégica, aqueles agressores fazem, o que é? É desgastar fisicamente. E quando a pessoa está totalmente debilitada fisicamente, ela se torna vulnerável emocionalmente. Querido, deixa eu te falar um negócio. Se cuida. Diga aleluia. Coopera com o rio de Deus. Amém, meu amado? Então, nós precisamos ter esse entendimento. E graças a Deus você está num lugar onde isso é ensinado. Jesus não pecou, Jesus não duvidou do Pai, Jesus não estava afastado de Deus e passou pela dor. Então veja que você pode experimentar um tempo assim. Mas o rio de Deus, ele não nos transforma em pessoas incapazes de sentir dor. Não, o rio de Deus não faz isso. O que o rio de Deus faz é que ele nos transforma em pessoas capazes de atravessar a dor. Aleluia! Então, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja aqui, entenda, eu vou correr senão não acabo de novo hoje. Mas entenda, olha só, o povo estava sendo, Deus fala através de Ezequiel, com uma palavra lá do vale de ossos secos. Meu Deus, a gente já falou, não vou pregar de novo. Mas vale de ossos secos. Depois vem aí, né,
as águas que fluem do templo, da presença. Meu querido, e o povo estava o quê? No cativeiro. O povo estava na dor. O povo estava privado, né, de poder cultuar. O povo estava aprisionado, debaixo de pressão. E é nesse tempo que Deus traz essas palavras, para que o povo tivesse suporte, para que eles pudessem passar por esse tempo, para que eles tivessem esperança. Ó, lá no futuro, vocês se levantarão como um exército poderoso. Olha, tem águas que fluem do trono, que vão alimentar, que vão trazer vida. Até onde tem morte, onde está morto, onde acabou, o Senhor vai restaurar, vai trazer vida novamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus amados, o rio produz vida, o rio cura, o rio restaura. E muitas vezes, a maior evidência, meu amado, da ação desse rio, que é o próprio Espírito Santo. Agora, a Bíblia está usando o rio como simbolizando o Espírito Santo. Então, veja que a maior evidência da ação desse rio não é a ausência de luta, mas é a presença de uma força sobrenatural. Posso ouvir um aleluia aí, irmão? Existe uma força sobrenatural. Olha aqui, força sobrenatural. Diga glória a Deus. É uma força sobrenatural. Então, meu querido, você pode até se sentir, vamos desmistificar. Você pode se sentir triste, você pode se sentir abalado, às vezes por uma situação. Você pode estar passando por um momento de angústia ou de dor. Você pode passar, isso já ficou claro. Você pode passar por tudo isso, mas vai existir uma força sobrenatural, aleluia, que vai te dar sustento, que vai empurrar você, aleluia. Eu gosto de fazer trazer alguns exemplos aqui. A gente vê, esses dias eu via um filme sobre, um filme de luta, sobre superação, e mesmo quando aquele rapaz, ele estava assim, no momento complicado da luta, perdendo, levando golpes na lona, caía, e quando o oponente já estava cantando a vitória, aquele rapaz trazia na sua memória o tempo de treinamento, aquela coisa que sempre é a mesma coisa, mas é sempre emocionante, né? E ele começou a trazer na memória a família dele, o tempo de treinamento, a mãe dele que estava no hospital. Aí ele começava a se levantar e o oponente, o cara não fica no chão, e ele finalmente ganha a luta. Porque, meu amado, se você não for daqueles que retrocedem, em um momento você vai ver a vitória. Aleluia! Então isso é tremendo. E nós olhamos aqui a palavra do Senhor, e essa é uma perspectiva maravilhosa, né? O rio que sai do templo aponta para a vida de Deus fluindo em nós e a partir de nós. Amém, amado? Vida de Deus. Uma coisa que você precisa fazer constantemente, e é algo que você escuta constantemente aqui também. Você precisa aprender a desenvolver um relacionamento contínuo. Relacionamento contínuo. Significa que todos os dias você contempla a face do Senhor, no momento em que você o busca. Você precisa, querido, se conectar. Eu tenho ministrado sobre algo que está ao alcance de todos. Quando você, na tua casa, começa a buscar ao Senhor, você se conecta com o rio que sai do trono. Lá em Apocalipse 22, está escrito, né, na visão de João, que ele viu que é um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus, Cordeiro. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito.
Então, o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro é o Espírito. E quando você se conecta através da oração, porque estamos falando de coisas espirituais para espirituais. Quando você ora, você se conecta. Veja, que sentido haveria você orar e não se conectar com nada? Que sentido haveria na oração se ela não conectasse você com o Deus Criador? A oração é o momento em que você se conecta espiritualmente com o Deus Criador. Significa que quando você não ora, você está abrindo mão de se conectar com o rio. E esse rio que vai trazer vida, que vai te dar força para seguir em frente, para continuar, para vencer a dor, vencer a angústia. E lá na frente você, querido, se sentir mais do que vencedor, porque você passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor te deu sustento, te deu suporte, e você não voltou atrás, e você chegou lá. Mas quando você ora, porque existem pessoas com áreas mortas? Isso aqui é muito importante. Porque existem pessoas com áreas mortas na sua vida. Áreas mortas. Pessoas que ouvem, mas não colocam em prática nunca a palavra de Deus. Pessoas que ouvem sobre comunhão, mas quebram a comunhão rapidamente por questões pessoais, ou aí vai. Rapidamente você quebra relacionamentos. Você se esquece que a Bíblia diz o seguinte: ó, se você tem alguma coisa com o teu irmão tem alguma coisa contra você, a tua oração está impedida. Mas ninguém leva isso em conta. Os crentes acham que a vida cristã é assim: eu faço do meu jeito e Deus dá o aval. Meu querido, Deus não abre mão de princípios. Por isso que no dia da ceia, a gente precisa se examinar, porque é falar de comunhão. E veja, se tem relacionamento quebrado por qualquer questão que seja, se você não acerta isso, a tua oração está impedida, não tem como. Você pode buscar pastores pelo mundo para falar diferente, não muda o princípio da palavra. E nós precisamos aprender a andar em comunhão. Eu vejo pessoas, às vezes assim, fazem bico por qualquer coisa. Você já viu gente assim? Se você ouviu um não, esse não já traz assim para você um transtorno. E você já faz bico, e você já se revolta. Eu converso com pastores amigos meus que dizem assim: puxa, hoje em dia está complicado. A gente não pode dizer não para a igreja. A gente não pode dizer não no aconselhamento. Porque o crente logo fica de bico. Ou quer mudar de igreja. Num lugar onde só digam sim. Meu amado irmão, o não é para o teu bem também, diga aleluia. Os pastores, eles foram, hoje em dia, mais do que nunca existe uma estratégia que ao longo dos anos vem sendo trabalhada, porque o mundo jaz no maligno e o diabo é estratégico. Ele vem trabalhando para quebrar a autoridade de lideranças, trazendo que à tona lideranças que estão caindo, lideranças que estão falhando, e traz isso à tona, lideranças que são expostas por conta de algum tipo de corrupção, e por conta disso os crentes anulam todo o restante dos bons. Estratégia das trevas. Meu amado, a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino dos céus. Isso se aplica para todos, liderança, enfim, todo mundo, se aplica para todo mundo. Deus não faz acepção, se aplica para todos. Agora, você está num lugar bom. Amém, meu amado? Existem muitos pastores bons. Existem homens de Deus. O céu continua sendo o céu. Não é porque saiu Lúcifer de lá. Amém, meu amado? O céu continua sendo o céu. Lúcifer saiu de lá, sim. E o céu continua sendo o céu e Deus continua sendo Deus. O erro de um não anula os bons. Diga glória a Deus, meu amado. Entenda isso. As pessoas procuram justificativa no erro de outros para que eles não façam o que tem que fazer. Querido, você tem conhecimento da palavra, você tem ouvido a palavra, então ande na palavra. Amém, meu querido? Então veja que nós precisamos entender o que a palavra de Deus, o rio de Deus, passando por você. Se você for uma pessoa conectada com o rio de Deus, constantemente, ele leva à inimizade. Ele limpa você de egoísmo, que é a necessidade de fazer aquilo que você quer para o teu bem, em detrimento do outro.
Então, meu querido, o rio de Deus é algo sobrenatural. Transforma você numa outra pessoa. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Talvez isso mexa com você um pouquinho, mas eu vou te dizer, querido, que nós precisamos ser maduros e colocar em prática as coisas que a gente ouve. Senão, para você se tornou em vão. Não torne em vão o sacrifício de Cristo por você. Então nós precisamos, querido, poder cantar. Sol maior, Marcelo. Recebi um novo coração do Pai. Olha que bonito cantar, não é bonito? Aí você vai lembrando de quantos irmãos você está com problema aí. Essa música se torna inútil para você. Você está cantando, recebi um novo coração. Que coração novo é esse que ainda não perdoa, que ainda não procura um relacionamento ou resolver as questões de acordo com a palavra? Então, a gente precisa entender, meu querido, e não é mudar de igreja que resolve isso, não é mudar de ares, como alguns dizem, é você mudar o coração. Recebi um novo coração. E você sabe que um novo coração vê coisas de forma diferente, esse é o ponto. Você pode estar no mesmo lugar, mas quando você olha com um olhar diferente, as coisas mudam. Isso é um fato. O que eu estou dizendo para você é que o rio de Deus transforma todas as áreas da tua vida. Diga glória a Deus, meu amado, aleluia. Transforma tudo, relacionamentos. Eu já falei isso anos atrás, e meses atrás, e dias atrás. Eu sempre estou falando isso, meu querido. Quando você sai do tempo de comunhão e relacionamento com Deus, você olha para o inimigo e tem vontade de abraçar. É assim que acontece. O rio de Deus, ele torna você tão maleável. Você já viu quando você fica muito tempo no banho? Quem gosta de ficar muito tempo no banho, principalmente no frio, na água quentinha? Levanta a mão, irmão, confessa. E a conta da luz vem lá, né, lá em cima. Beleza. Mas quando você fica muito tempo na água, vai ficando enrugadinha a pele, né? A ponta dos dedos fica tudo enrugadinho, né? Porque você está amolecendo com a água. O rio de Deus amolece você, meu querido. Quebra teu coração. E como é bom você ter amor. E a Bíblia fala para você amar o inimigo, orar por quem te persegue. E a gente faz tudo tão diferente. Meu amado, nós precisamos nos alinhar com o rio de Deus. O líder vem, fala alguma coisa, dá uma exortação, e a pessoa já geme e quer sair da igreja. Nossa, mas é difícil. Eu aprendi a guardar, Elias, o meu coração. Aprendi a guardar o meu coração. Eu não posso abrir mão de princípios. Eu não posso alisar coisa errada, né? E a gente precisa exercer misericórdia, mas a gente precisa também falar a verdade do reino. E às vezes as pessoas não querem ouvir, mas o rio de Deus, ele transforma, ele muda. E muitas vezes você tenta falar algo para alguém que está muito distante da presença. Então não vai fazer sentido para aquela pessoa. E ultimamente as pessoas dizem assim. Eu já ouvi isso centenas de vezes ao longo da minha vida. Já ouvi isso muitas vezes, você nem imagina quanto. Olha, eu tomei essa decisão e eu não quero que ninguém fale nada o contrário. Eu já tomei essa decisão, eu já ouvi assim também. Eu já tomei essa decisão, fale para o pastor nem me procurar. E sabe o que eu faço? Não procuro. Não tem sentido. A pessoa não quer ouvir. Agora, se alguém chega e fala, pastor, eu quero te ouvir, aí nós temos coisa para falar. Porque até o Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, não lançarei fora. Aquele que me rejeitar, rejeitá-lo aí para sempre. Meu querido, deixa eu te dizer um negócio. Nós precisamos estar
disponíveis, precisamos estar dispostos, conectados com o rio. Aí o rio vai passar e vai trazer vida. O rio vai passar e vai trazer alinhamento. Aleluia! Então nós precisamos querer. Você precisa querer, você precisa ouvir, você precisa dar ouvidos. Então, a gente vê aqui que esse rio de Deus, ele tem uma aplicação profunda na nossa vida. Ele produz uma nova pessoa. E nós precisamos, e veja, o rio de Deus torna você maleável. Então essas pessoas dizem, não nem vem falar porque eu não vou mudar de ideia. É que ela não quer abandonar aquele erro, não quer abandonar o pecado, não quer mudar de atitude, então não tem o que fazer. Porque nem a salvação, querido, está disponível para quem não quer. Vou reformular. Quando a pessoa não quer, ela não será salva. Porque todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então a pessoa que não quer, ela está abrindo mão da salvação. Porque a salvação, ela implica em reconhecimento, em entrega. Então, a gente precisa entender que o Senhor nos dá opção de escolha. Na Bíblia nós verificamos isso ao longo do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Se vocês obedecerem, se vocês derem ouvidos, se vocês andarem nesses caminhos. Então nós precisamos entender, sempre haverá uma parte que o homem precisa fazer. Então, é você que precisa se tornar uma pessoa fácil. Paulo diz assim, eu pensei que eu poderia falar com vocês como adultos, mas não foi o caso. Então nós precisamos entender, querido, porque olha, para mim hoje em dia, essa questão de nos darmos bem com as pessoas é muito resolvido, é muito tranquilo. Eu estava na rua onde eu moro, e eu tinha uma lata de tinta vazia que eu queria jogar fora. Mas eu tenho uma forma de fazer as coisas e praticamente nem tinha tinta na lata, mas eu falei, eu vou lavar essa lata, jogar água fora e eu dou pro lixeiro. Tem gente que assim, pega a garrafa com metade de líquido, já põe lá no reciclável, aí vai. Eu não sou desse. Eu tenho meio que um toque com esse negócio. Eu já gosto de entregar o lixo limpo. Aí eu peguei a lata com muito pouco, estava assim, só revestida, né, ainda de tinta lá, e lavei a lata. Era tinta branca, né, sem tinta. Lavei, e quando eu lavei, tirou os resíduos que estavam lá e a água ficou branca. E aí tinha um bueiro logo ali na frente, do lado direito da minha casa, em frente a uma outra casa. Eu peguei aquela água com um pouquinho de resíduo, né? E fui jogar lá aquela água e joguei, estou despejando. Quando eu estou despejando, o portão em frente à casa abre e sai um indivíduo, né? O dono da casa, bem menor do que eu. Ele sai bravejando. Porque ele tinha uma câmera bem em frente à casa dele, e ele vê tudo o que acontece na calçada dele. E ele falou, por que você está depositando essas coisas aqui? Vai entupir o bueiro. Vai entupir o bueiro. Eu falei, entupir o bueiro? É só água. Porque vem jogar tinta aqui na minha casa, não sei o quê. Eu falei, não vou jogar tinta. Porque eu falei, me perdoa então, meu querido, me perdoa, né? Me perdoa. E ele continuou, porque me perdoa. Nossa, se eu soubesse que ia te causar esse dano, eu não tinha feito isso. Ele foi mudando, irmão. Totalmente. Foi mudando totalmente. E eu falei, puxa vida, olha, não queria te ofender com isso. Meu Deus, me perdoa mesmo. Ele falou, nossa, a gente vai ser amigo, né? Eu falei,
Mudou totalmente. Irmãos, toda hora que ele passa na rua agora, ei, tudo bem, tudo bem. Fiz um amigo no momento da dor. E lá no grupo da rua, do WhatsApp, que a gente tem, passa informações e tal, ele vai verificar que eu sou pastor. Olha o testemunho aí. Só que na hora disso, eu nem estava lembrando que eu era pastor. Por quê? É uma conduta que agora faz parte da minha vida. Evitar conflito. Pedir perdão. Mesmo não tendo razão. Mesmo tendo razão. Então, isso para mim agora é comum, é uma regra. E quando você, querido, permite, sabe por quê? Porque constantemente eu estou na presença de Deus, falando, Senhor, ó, mata o velho homem, Senhor. Olha, Pai, Pai, eu quero ter paz, quero ser alguém pacífico, Senhor, manso. E Deus vai trazendo isso. O rio de Deus traz esse tipo de coisa na tua vida. Diga aleluia, meu querido. Torna você uma pessoa rápida em trazer paz, mansidão, não confrontar. Isso vai salvar a tua alma e vai alinhar você com Jesus. Enquanto Pedro queria cortar a orelha lá, cortou, Jesus vai e cola. Isso vai fazer você parecido com Jesus, meu amado. Diga glória a Deus. Quem quer se parecer com Jesus? Então pensa se Jesus faria do jeito que você está fazendo. Quantas áreas na tua vida, quantas situações. Pensa se Jesus faria do jeito que você está fazendo. Então, se você tiver um pouquinho de maturidade, você vai perceber que muitas coisas que você está fazendo está errado. Você está fazendo do teu jeito. E não é o jeito de Deus. Então, meu querido irmão, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você sente, que vai determinar uma caminhada de acordo com a vontade de Deus, mas é andar na fidelidade ao Senhor. E voltando aqui, estamos falando do rio de Deus. Há dias em que você vai se sentir forte, confiante, cheio de fé, e tem outros dias que você vai se sentir um pouco cansado. Não é assim? Sim ou não? Tem dias que você vai se sentir um pouco cansado, desanimado, limitado. E nesses dias você se lembre, querido, que Deus continua sendo Deus. Amém? Tem a letra aí, ó. Se Deus quiser, se Deus fizer, vai pondo aí. Porque em meio a qualquer situação ou dificuldade, Deus continua sendo Deus. No dia que você está fraco, Deus é Deus. No dia que você se sente forte, Deus é Deus. Amém, meu amado? Ele continua sendo Deus, independente da situação ou da circunstância. Amém? Então, canta assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não... Pelo que Ele é, Ele sempre será Deus. Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Glória a Deus. É isso, né, Sidilene?
meses de dor, mas o Senhor dando do seu rio e dando capacidade para suportar, mesmo quando parecia impossível suportar. Vem notícia ruim para desanimar. E a Bíblia ensina nesses momentos você procurar os irmãos. Cidelene fez tanto isso, né? Pastora, hoje está complicado, hoje está difícil. E muitas vezes vai estar difícil, vai estar complicado. As lágrimas virão aos olhos, descerão pelo rosto. Mas Deus continua sendo Deus e Ele estará presente, aleluia, sustentando, dando suporte, tratando. Esse é Deus, aleluia. E nós não adoramos ao Senhor só pelo que Ele faz. Às vezes a gente diz assim: Senhor, muda tudo esse quadro agora. Mas Deus está dizendo assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia. Então a gente continua adorando. Sempre haverá, Ron Kenoly dizia isso, sempre haverá um louvor dos meus lábios. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Sabe, o nosso alvo não é não sentir fraqueza. O alvo é nunca desistir. Aleluia. Meu querido. Às vezes as pessoas olham para o pastor e dizem: pastor, não passa isso não. Daniel, pastor, não passa isso não. Pastor é forte. Pastor faz flexões. Oh, irmão, deixa eu te falar, né? A gente, assim como você, eu preciso estar conectado com o rio. Eu preciso aprender a passar pela dor, né? Eu preciso aprender a me fortalecer em Deus em todo o tempo, sabe? Eu preciso estar curado para poder curar. Eu preciso estar bem. A gente passa pelas mesmas coisas. Oremos uns pelos outros. Amém? Amemo-nos mutuamente. Amém? O amor é o princípio da sabedoria. É o vínculo da perfeição. Amor, querido. Porque o amor, meu Deus, essa é outra pregação. Mas o amor suporta tudo. O amor não suspeita o mal. Não se acomoda com coisa errada. Amor é tremendo. Mi maior, Marcelo. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pôde explicar. Maior que o céu, que o infinito, maior que o mar, Ele é também. E seja, pois, amor tão lindo, que ao homem veio alcançar, sempre a cantar. Tão grande amor, estarão os salvos no céu. O amor de Deus sempre é fiel, inigualável, leal. Oh, grande Deus, não te demores em revelar nos tal dom. Cante comigo. E seja, pois, amor tão lindo, que ao homem veio alcançar, sempre a cantar. Oh, tão grande amor, estarão os salvos no
Aleluia. É desse amor que nós estamos falando. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Marcelo, hein? Glória a Deus. Sabe, meu amado, e o resultado do amor, o resultado do rio que flui do trono, porque ele traz amor, vida, abundância, conserto, restauração. O resultado é que, isso aqui, meu Deus, o resultado de andar nessa dimensão vai produzir abundância. Meu Deus. Agora deixa eu perguntar algo muito simples, e não é pecado. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar em todas as áreas? Nos projetos, prosperar financeiramente, prosperar nos relacionamentos, família prosperando. Quem quer de verdade? Aleluia. Sabe, meu querido, o rio de Deus, ele providencia isso. Ele traz cura, ele dá suporte no momento da dor, mas ele também prospera. O texto fala aqui, o resultado da abundância, árvores frutíferas, meu Deus. Você vai dar fruto na estação certa, no ciclo certo. Às vezes tem um momento de outono, as folhas caem, mas depois vem a primavera, depois vem o verão, aleluia. Meu amado, você vai dar fruto no tempo certo, Deus vai prosperar a tua vida, aleluia. Dá um glória a Deus. Alimento permanente, peixes grandes em grande quantidade, aleluia. E essa linguagem aqui, meu Senhor, aponta lá para o Éden. O Éden era desse jeito, então aqui a gente vê uma restauração do Éden na nossa vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu começo a falar dessas coisas, eu fico eu fico muito agitado, irmão. Eu fico assim, sabe? O rio flui. Eu preciso falar um monte de coisa aqui. Espera aí, irmão. Olha só. Para terminar hoje, vai. Mas olha só. Atos 17, 28, Paulo diz o seguinte: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Isso é tremendo. Porque tem a ver exatamente com o rio. O rio, veja, o rio, ele vive a partir de Deus, ele se move a partir de Deus e ele existe a partir de Deus. É o Espírito Santo, aleluia. Trazendo mais vida para aquilo que já é vivo. Avivamento. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Quem está vivo aqui, dá um glória a Deus bem alto. Então, meu amado, olha. A vida espiritual não foi projetada para ser estagnada. Porque a gente lê o texto aqui, mas os seus charcos, Ezequiel 47, 11, os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Volta. Obrigado. Mas os seus charcos e os pântanos não ficarão saneados, não serão saudáveis. Serão deixados para prover sal, ficarão salgados. Então veja só. Significa, meu querido, como eu falei, veja que o pântano é um lugar onde o rio não alcança. O pântano é um acúmulo de sal que não consegue está conectado com o rio, por isso fica cheio de sal. Não está no fluir do rio, não é alcançado. Então, se você não entrar no movimento, se você não entrar no fluir, você não vai mudar nunca. Sabe por que muita gente não muda? Porque não está no fluir. Porque tem gente que não muda o caráter, a forma de lidar com as coisas, a forma de se conduzir. Por que não muda? Porque não está no fluir do rio. Querido, isso é tão espiritual. Porque o rio muda. Se não está no rio, vai ficar sempre salgado. E onde tem aqui, nesse sentido, o sal representa um lugar onde não tem vida. Então presta atenção. Se você nunca entra no fluir, se você nunca entra num relacionamento sincero, real com Deus,
se você nunca contempla o Senhor, você já parou para contemplar o Senhor? Não pedir nada, começar a contemplar ao Senhor. Marcelo, deixa eu pregar. Aleluia. Se você nunca entra nesse fluir, você sempre vai ser essa pessoa complicada, que nunca, sabe, sempre está vendo mal em tudo, sempre, sabe, meu Deus. Nós precisamos entrar no fluir, senão você vai ser um depósito de sal. Nesse sentido aqui, porque a Bíblia diz o sal que dá sabor, e o sal que dá sabor é na quantidade certa. A pastora Selma é uma excelente cozinheira, maravilhosa, uau, né? Eu troco qualquer coisa para comer em casa, e ela estava fazendo uma carne maravilhosa, e quando ela foi despejar o sal, estava aberta a tampinha. Caiu todo o sal lá, ela tirou tal, imaginou que tinha sido o suficiente, a carne ficou salgadinha. E quando eu mordi aquela carne, minha pressão já... de tanto sal. E ela foi lá, fez uma estratégia, pegou a carne, lavou a carne, tirou todo o sal possível, né? Senão ficaria inviável comer. Então o sal dá sabor no ponto certo. O excesso de sal é prejudicial. Está entendendo? E aqui a Bíblia vai dizendo que os pântanos são, aqui no caso, são os lugares onde o rio não alcança. Por isso vai ficando cheio de sal, cheio de morte. Vai ficando cheio de angústia, cheio de tristeza. Vai ficar cheio de inimizade, cheio de rancor, cheio de vingança, cheio de... É o sal, é o pântano. A sua vida vira um pântano, meu querido. E se o rio não passar por ali, é morte. Se você entender isso hoje, coisas mudam na tua vida. Então, meu querido, nós precisamos estar no fluir. Então, vida espiritual não foi projetada para estagnação. Não basta apenas você existir em Deus, é preciso se mover nele. O rio de Ezequiel aqui, meu querido, é uma declaração, é algo tremendo, é uma declaração, né? Quando Paulo está falando aqui, a gente conecta lá com o rio de Ezequiel. E essa declaração de Paulo revela que a vida de Deus, ela é dinâmica. A vida de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, meu querido, significa que quando você entra no fluir, o fluir vai te levando e vai trazendo você, querido, ao exercício do projeto de Deus, do ministério ou do chamado que Deus colocou na tua vida. O rio de Deus faz com que você se mova. Se você é um crente que só vem na igreja e gosta das palavras, gosta da música, mas não se move na visão, então você está correndo o risco de se transformar um pântano que recebe sal, só recebe sal, mas não entra no fluir. Você precisa dar fruto? A Bíblia fala tanto disso. E cada um precisa dar fruto no lugar que está plantado. Você será como uma árvore plantada, e você vai dar fruto na estação certa. Então você precisa, quando você recusa um chamado para trabalhar, seja no diaconato, seja numa outra atividade qualquer na igreja, você está impedindo um mover da parte de Deus através de você, porque você precisa se mover. Você precisa se mover, você precisa estar dando fruto, precisa estar trabalhando, precisa estar fazendo alguma coisa. Isso não é incumbência só do pastor. Ao longo da vida, ao longo dos anos, eu já dei incumbência para muitas pessoas que não corresponderam ao que lhe foi dado. Tem pessoas que chegaram a me envergonhar. Você dá uma autoridade, você dá uma oportunidade de servir, de entrar no fluir. Por quê? Porque o pastor não faz, querido, é impossível o pastor trabalhar sozinho. Esses dias, a minha filha, a pastora Sabrina, estava me falando de uma mentoria que eles têm recebido.
periodicamente, ali com o pastor Rodrigo Soeiro. A Elo tem participado também. Mas, ela estava dizendo, pai, estava conversando com ele, e uma coisa que todo mundo fala, o pastor não pode agregar atividades nele mesmo. Ele precisa distribuir para que a máquina funcione. E é isso. E a gente tenta. E às vezes as pessoas nos julgam pelas coisas que não dão certo. Meu amado, eu vou te dizer uma coisa. Nossa igreja não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que ama a Deus. Existem outras mais organizadas, com certeza. Mas nós estamos caminhando e vamos chegar lá. Você só não pode dizer, já sei como que funciona, não vai dar certo. Então, não posso te ajudar, não posso fazer nada e não posso te convencer. Mas uma coisa é certa, nada vai nos parar. Diga aleluia, meu amado. Nós estamos bem intencionados, isso só não é o suficiente, mas eu preciso de gente. Eu preciso de pessoas que queiram fazer e que queiram nos ajudar. Pastor, deixa que eu resolvo isso. Eu preciso de gente assim, não de gente que fica dizendo, não dá certo, sabe? Então isso daí, querido, olha, eu vou te dizer, esse tipo de barco não vai para frente mesmo, cheio de gente que vai afundar. Sabe que nós precisamos de gente que queira trabalhar, que queira entrar no fluir de Deus. Eis-me aqui, olha, pastor, conta comigo. Desse jeito funciona uma igreja, diga glória a Deus, meu amado. Muitas vezes a gente dá, eu vou confessar isso a você, a gente passa uma incumbência, a gente passa uma atividade, uma atribuição, e depois você precisa ficar implorando para a pessoa cumprir com aquilo que foi dado. E desse jeito não dá certo. Nós precisamos de pessoas que estejam no fluir, que queiram trabalhar, porque eu sozinho não faço nada. Agora, se você tem capacidade de fazer alguma coisa e faz bem, então, meu querido, não significa que você é melhor do que ninguém. Significa que você tem algo que você pode contribuir, e a justa cooperação de cada parte do corpo promove o crescimento. Amém, meu amado? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é o fluir do rio, é o fluir do reino. E ainda ontem aconteceu isso, né? Muitas pessoas olham para a gente e dizem assim, nossa pastor, eu quero ir lá conhecer a tua igreja. Meu pastor, lá, tua igreja. E eu falo, olha, a nossa igreja não é perfeita não. Se você procurar defeito, você vai achar um monte, porque tem gente lá. Então, baixa a tua expectativa. Agora, é um lugar que nós amamos a Deus, e nós continuamos aprendendo. E se a gente não desistir, porque nós somos daqueles que retrocedem, nós veremos os frutos na estação certa. Amém, amado? Então veja que Paulo vai dizendo aqui, que nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, águas paradas representam uma espiritualidade sem movimento. É isso. O rio de Deus foi criado para fluir. Amém, meu amado? O rio de Deus é para fluir. Então, Ezequiel 47, aqui quanto mais o profeta avança, mais profundas as águas ficam. Então, a vida do Espírito não é um convite à acomodação. Vida no Espírito é um progresso constante, contínuo, diga aleluia. Então, em Cristo você foi chamado para se mover. Você precisa se mover. Enquanto você se move no Senhor, você para de pensar, sabe, em coisas que não edificam. Enquanto você se move no Senhor, você para de pensar em defeito. Você para de pensar no que não dá certo. Enquanto você se move no Senhor, as águas do Espírito produzem em você vida, desejo de contribuir, de se mover, de dar fruto. E você precisa aprender a fazer isso, meu amado. Onde há movimento do Espírito, há vida, a cura para a alma, aleluia, a restauração para a família, aleluia, a renovação da esperança, aleluia, e há frutos que permanecem, aleluia. Então, águas paradas geram pântanos, águas em movimento produzem vida, e em Cristo você foi chamado não apenas para existir, mas para se mover, para crescer e frutificar. Então aqui,
Os pântanos de Ezequiel 47 são um retrato de uma vida que deixou de se mover. Tem gente que diz assim, não, eu parei. Não, agora eu quero ficar só sentadinho aqui ouvindo. Vai acumular sal, irmão. Vai acumular sal. Paulo nos lembra aqui que nós nos movemos em Cristo. Se a gente vive nele, a gente se move nele e existe nele. Então, onde há movimento, o Espírito está em ação. Aleluia, amados. Então veja que, encerrando João 7,38, Jesus vai dizendo assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? A vida cristã não é um reservatório. A vida cristã é um lugar onde flui o rio, onde flui vida de Deus. Vamos colocar em pé, meus amados. Agora, o que vai fazer diferença na tua vida é a aplicação do que você ouviu. A aplicação do que você ouviu vai produzir vida. Porque pensa comigo, ao mesmo tempo que o rio produz, o rio faz o quê? Ele restaura, traz vida. Vamos trazer isso para a família. O rio de Deus, o pai, o alicerce do lar, né, o sacerdote do lar, junto com a mulher, não podem ser pântanos. Porque senão você mata os filhos. Existe uma responsabilidade espiritual da parte dos pais com os filhos. O que você faz, o que é importante para você, será o que eles vão fazer e o que será importante para eles. Se você é um acúmulo de sal, se você é daqueles que diz assim, lá na igreja é assim, assim, os seus filhos estão captando isso. Até quando pequenos, hein? Na adolescência existe uma ação, por conta da mudança de hormônios e tal, existe uma ação que faz com que o adolescente seja mais propenso a certas coisas. E quando você insere na adolescência algumas coisas específicas na vida do adolescente, você está produzindo um monstro. É terrível isso. Eu estou vendo pela minha netinha. Ninguém ensinou um monte de coisa para ela. E ela vem já com as coisas prontas. Meu Deus, estou espantado. Ela vem com argumentos, com coisas assim. E, meu Deus, tão pequena, aquela coisinha pequena. E ela diz assim, não. Ó. Mano, irmãos, nunca ninguém ensinou para ela isso. Ela viu... Ela viu lá um negocinho de Lac Day lá, né? Para intolerância à lactose. Ela viu lá, ela disse, remédio. Eu não sei onde ela ouviu. O Samu não ensinou isso para ela, a Sabrina também não, ninguém lá em casa. E ela falou, remédio. Aí ela falou, quer comer o remédio? Não, não pode. Irmãos, porque é pela observação. O que escuta, reproduz. Assimila, relaciona e reproduz. Então tudo o que a gente faz, mesmo num estágio mais elevado de idade, as crianças estão vendo, estão assimilando e vão reproduzir. Os adolescentes estão vendo e vão reproduzir. Então, não criem monstrinhos, criem adoradores. Diga aleluia. É isso aí. Então, se o rio flui, Jesus está dizendo que o rio flui. E o rio atinge as pessoas que estão ao redor. Se tem rio em você, presta atenção, isso é espiritual. Vai fluir para a tua casa e vai alcançar os teus filhos. Se tem pântano em você, o sal que está em você em excesso vai contaminar os teus filhos também. Vai se tornar uma casa no Pantanal. Então nós precisamos
Ouvir as coisas e levar em consideração, porque estamos falando de coisas espirituais. São coisas espirituais. Então, meu querido, muda a tua história. Deixa o rio fluir e encher a tua vida, a tua casa. Deixa o rio fluir a partir de você. Ele vai mudar muitas coisas. Talvez tenham áreas mortas aí. Você se sinta, nossa, eu sei das coisas, eu sei, eu conheço a palavra, eu estou bem intencionado. E pode ter rios aí, pode ter áreas mortas na tua vida, porque você está só acumulando sal. Ah, não quero mais fazer isso, não quero me envolver com aquilo. E depois acha que o barco não vai para frente. Ô, meu querido, você sabe que eu dizia esses tempos aqui, num grupo de pessoas que estavam apresentando um monte de situações e tal. E eu procurei usar a sabedoria de Jesus e eu falei assim, então faça o seguinte. E ainda ontem eu falei isso também. Abra uma igreja e vá ser pastor. Aí depois, quando tiver pessoas como você que estão falando essas coisas, você vai saber o que eu sinto. Irmão. Então, nós precisamos caminhar conforme a Bíblia diz. Existem lugares, situações, ministérios, pastores, igrejas com uma superestrutura, igrejas com menos estrutura. Agora, independente de qualquer coisa, Deus plantou você em um lugar. E plantou você em um lugar para que você dê fruto. E não para que você diga, o pasto dali está mais verde, vai ser mais fácil ali. Oh, meu querido, como isso é imaturo. Sabe, ainda a pastora Lourdinha falava sobre isso ontem também. Ame a tua igreja e dê fruto na tua igreja. Diga aleluia, meu amado. Posso ouvir um aleluia de quem ama a sua igreja? E é aí que Deus vai usar você. Então vamos orar para que o rio flua e para que você seja frutífero. Convido você a ter esse momento de oração. Feche os teus olhos e fale com Deus, meu amado.